módulo 3. Esse curso de Hebreus vai até módulo 4, tá? E provavelmente em julho, a gente não vai ter férias não, a gente vai direto, a gente termina até um pouco antes, tá? Então, a gente está na aula 11, já estamos na metade do módulo 3, e hoje nós queremos falar sobre a carta aos Hebreus. Bem, na cronologia aí das cartas escritas, dessa lista toda que vocês estão vendo aí, só está faltando Tiago, irmão de Jesus, que foi o livro mais antigo, né? A carta mais antiga, e falta a 1ª e 2ª Pedro aí, dessa lista toda, e o restante a gente já estudou. Dando prosseguimento, Hebreus foi escrito mais ou menos nos anos 64 a 68, é o que nós vamos estudar hoje, tá bom? Carta aos Hebreus. Aí vai ficar faltando Judas, e 1ª, 2ª e 3ª João só. Bem, sobre o autor, essa carta aí, não se sabe o autor direito, não. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Barnabé, muito menos eu, né? Mas não se conhece direito o autor. Tanto é que na carta, todas as cartas de Paulo, ele começa com a graça e a paz do Senhor. Nesse daqui, não tem isso não, tá? Não tem isso não, então a gente pensa, puxa vida, se fosse Paulo, talvez ele escrevesse a graça e a paz do Senhor, né? Mas alguns acham que Paulo pode ter escrito aí, tá bom? Tem um resuminho. E o destinatário? Também um destinatário é difícil identificar direito. Sabemos sim que essa carta foi destinada especialmente aos hebreus. O que são os hebreus? Os que se converteram do judaísmo. Eles eram israelitas, não sei em que cidade que eles estavam espalhados, tal. E eles se converteram a Jesus Cristo e deixaram as práticas judaicas, boa parte das práticas judaicas deixaram por causa de Jesus. Só que eles estavam num ambiente meio difícil de crise. Estava uma crise, provavelmente tinha muita perseguição aos cristãos, e quando eles eram judeus não tinha perseguição, tá? Mas como eles se converteram ao cristianismo, eles passaram por um período de perseguição muito forte, de ser cristão, eles não provavelmente sofriam crises e perseguições, tá? Por isso, devido à pressão, à crise, provavelmente não, certeza, eles queriam voltar para a religião antiga, porque na religião antiga não tinha tanta pressão, tá? E na religião cristã, seguir a Jesus, eles tinham que combater o pecado, eles tinham que ser perseguidos por amor a Cristo, porque eles eram perseguidos pelos judaizantes, e eles começaram a desanimar, e eles queriam voltar para as antigas práticas judaicas, que era mais fácil, né? E na Igreja de Cristo, eles tinham disciplina, tinham que lutar para se manter em paz com todos, tinham que ser tratados no seu pecado, tinham que se relacionar, consertar nos relacionamentos, lutar contra o pecado, tinham que ser corrigidos, e isso mexeu demais com eles. Aí vocês diriam, né? Nós diríamos, é igual hoje? Sim, é igual hoje. Eles queriam voltar para a religião antiga. Já ouvi isso, né? Alguns queriam voltar na outra religião, nós não precisamos disso, daquilo, precisamos lutar contra o pecado e assim por diante. Eles estavam nesse ambiente, tá bom? Bem, vamos começar com essa carta aí. O tema dessa carta, ele coloca que Jesus é maior ou melhor. Por que ele está dizendo isso? Como são judeus, e eles queriam voltar às práticas judaicas, eles começaram a comparar o cristianismo com as práticas judaicas, né? Eles achavam, puxa, Moisés
começar a falar muito de Moisés. Não é que Moisés não fosse homem de Deus, tá? Mas eles começaram a endeusar Moisés como faziam no judaísmo. Eles começaram a valorizar o sacrifício de animais. Eles começaram a valorizar os sumos sacerdotes do Antigo Testamento e comparando com o cristianismo, comparando com os pastores. Então, eles começaram a fazer esse tipo de comparação. E o escritor, que eu não sei quem é, seria mais fácil dizer que é Paulo, né? Porque a maioria das cartas ele escreveu, mas o resumo, quer dizer, não digo resumo, o tema principal é que esse escritor queria mostrar para essa igreja, aos judeus, né, convertidos, que o Novo Testamento é melhor, Jesus é maior que o Antigo Testamento. E ele escreveu e enviou essa carta aí. Então fala muito de anjos naquela época, eles criam nos anjos. Aí já começou, Jesus é maior e melhor que os anjos. Hebreus 1,4 diz que Jesus foi feito mais excelente do que os anjos, herdou mais excelente nome do que eles. E aqui em 1,14 eu incluí esse versículo dizendo assim que, só por curiosidade, qual que é a função dos anjos? Não são porventura todos eles anjos, espíritos ministradores enviados para quê? Qual que é a função dos anjos? Para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sabe qual é a função dos anjos? É servir aqueles que vão para o céu, aos filhos do Senhor. O papel dos anjos é abençoar e servir o povo de Deus. Dizem, né, o povo de Deus está rodeado de anjos, e é verdade. Né? Estão guardando? Sim. A gente está vendo? Não. Eles podem aparecer? É possível, eu nunca vi. E se eu vi, eu não percebi. Mas que é a função deles. Bom, estou falando um pouquinho de anjos porque Hebreus 1 diz sobre ele. Tá? Jesus, quando veio para a terra, diz assim, tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Por quê? O homem é inferior aos anjos, tá? Um pouco inferior aos anjos. E quando aqui está escrito que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, quer dizer que Jesus veio como homem, como eu e você. Jesus não veio na terra, ele era superior aos anjos, mas ele, quando veio à terra, se colocou em uma posição menor. De um Deus, ele veio numa posição menor como homem. Só para dizer que ele veio como homem. De glória e honra coroasse e constituísse as obras das tuas mãos. No capítulo 2 ainda, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Quando Jesus veio, ele foi feito como menor do que os anjos. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus morreu por nós. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, Jesus, e mediante que tudo existe, Jesus, trazendo muitos filhos à glória. Por causa da morte de Jesus, muitos se tornaram filhos. Tá? Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Jesus veio para que fosse igual a mim ou você, para que ele fosse o quê? Ele entendesse o papel de homens, para que a gente visse, ele foi como a mim, ele me entende. Ele sabe das minhas fraquezas, ele passou por tentação. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Jesus é um sumo sacerdote melhor do que o Antigo Testamento. Por quê? Ele veio e entende e venceu o pecado, apesar de ser homem. Naquilo que é de Deus para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados, porque ele teve que passar por isso. Ele foi simpático, não sei se a palavra é simpático, ele foi empático, empatia. Ele entende o meu pecado, o teu pecado, por quê? Porque ele passou também por isso que ele veio também. É uma das funções, ele teve que passar para ele te dizer, eu passei por isso também, eu sei o que você está passando. Ele fez propositalmente por isso, tá? Bom, esse é o nosso Senhor. Mas, tá. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu vou pular aqui. O homem é menor que os anjos.
a gente aprendeu em Hebreus, o homem é menor que os anjos, um pouco menor. Enquanto era homem, Jesus se tornou menor que os anjos. Tá? Enquanto homem, enquanto Jesus estava na terra, Jesus se tornou menor que os anjos. Mas hoje, ele, logicamente, é maior que os anjos. Tá bom? Tá ok. Aí eles falam muito de Moisés. Aí o escritor, ou o pastor, que escreveu essa carta, falou sobre Moisés também, dizendo assim, olha, vocês falam muito dos anjos, Jesus é maior. Vocês estão falando de Moisés, Jesus é maior e melhor do que Moisés. Ele citou assim, e na verdade, em Hebreus 3, tá? Moisés foi fiel em toda a sua casa, como um servo, olha só. Na casa de Deus, Moisés era o quê? Por isso que eu coloquei aí embaixo um desenho de um mordomo. Jesus era servo da casa. Para testemunho das coisas que haviam de... Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Sabe quem é o dono do céu? É o Cristo, Jesus. Ele está dizendo, judeus, pessoal aí que quer voltar para trás. Vocês querem voltar para o empregado? Sendo que Jesus é o dono da casa. Só para dizer, poxa, vocês querem voltar para trás? Para a religião antiga? É isso mesmo? Jesus é o dono da casa. Moisés, uma pessoa importante, sim, mas ele era um empregado, um servo, em comparação com Jesus, tá? Então, não vão repetir as práticas do povo de Israel como eles fizeram no deserto. Eles ficaram 40 anos, vocês lembram que a gente estudou em Êxodo, Levítico, que eles ficaram 40 anos de castigo e reclamando. Eles ficaram só provocando a Deus, porque eles tinham um coração duro. Então, o escritor diz, não vão repetir aquilo que o pessoal fez aí no deserto, hein? Não faz igual, tá? Vocês lembram que eles fizeram assim, não faz igual, tá? Porque Jesus é maior. Tá? Temamos, esse temor também tem uma conotação de ter medo do inferno. Temamos, pois, porventura deixar a promessa de entrar no reino do Senhor, pareça que algum de vós fica para trás, como ficaram o povo de Israel. Não imite o povo de Israel. Ele diz, eles não chegaram na terra prometida. Tá? Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. É a mesma coisa, ele diz, no povo no Antigo Testamento, e hoje é a mesma coisa. A pregação tem o mesmo intuito de te levar à igreja para a vida eterna. E Deus tinha essa intenção de levar o povo de Israel para a vida eterna. É a mesma coisa. E nada lhes aproveitou. Por quando não estava misturado com a fé no sentido de obediência. Naqueles que ouviram, eles ouviram, mas eles eram duros. Eles eram teimosos, difíceis, porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como diz, assim jurei que na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas. Ou seja, por mais que Deus tenha prometido que iria levar o povo à terra prometida, de fato Deus cumpriu, mas não neles. O propósito de Deus vai se cumprir, com ou sem eles, com ou sem nós. A Deus falou, então vai cumprir. Sim, mas se a gente estiver em obediência, como o povo de Israel. Não adianta o povo de Israel achar que está tudo pronto e ter a vida que quer. Não. Quer voltar para trás? Tá bom, não vai chegar na terra prometida. É assim que esse escritor está dizendo, tá bom? Ele diz, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no exemplo, não vai fazer a mesma coisa que eles. Tá? Porque a palavra de Deus, que vocês têm ouvido, é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu botei aí do lado um PET scan. Você sabe o que é PET scan, né? Ela acha qualquer célula cancerígena. E ele diz, a palavra que vocês estão ouvindo, aquilo que Deus está falando para vocês, a palavra é o suficiente. Como é importante a gente... Eu curto demais estudar o Novo Testamento. Tá? Por quê?
Porque quem conhece bem o Novo Testamento, ele é um PET scan. Né? É um PET scan. Por quê? Por que a gente não... Tem algumas pessoas que erram bem menos? Porque eles conhecem bem o Novo Testamento. Eles conhecem... Porque, especialmente o Novo Testamento, mexe demais na motivação, no fundo do coração. Às vezes você enxerga uma pessoa e se diz, puxa, que benção, mas depois no dia seguinte está aprontando um montão de coisa errada. Por quê? Porque na motivação tem coisa errada, mas se a pessoa conhece a palavra de Deus, ela é sensível à palavra de Deus, ele é temente, ele vai perceber. E a palavra de Deus vai curar. É essencial as pessoas entenderem bem o Novo Testamento, é essencial, tá bom? Então, esse estudo que a gente dá, um panorama do Novo Testamento, é essencial para vocês, tá bom? E não há criatura alguma encoberta diante deles, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, como quem temos de tratar. É um PET scan, a palavra de Deus é PET scan. É essencial vocês conhecerem a fundo o Novo Testamento. Me perguntaram quantas vezes tem que ler a Bíblia? O Antigo Testamento, uns 3, 4 vezes, para você começar a esquentar o motor, tá jóia, tá? Para você começar a entender mais ou menos o Novo Testamento, 30 vezes, tá? Sem muito exagero. Fora isso, comer muito sal dentro da igreja. Senão você não consegue entender, quer dizer, consegue entender aqui, alguma coisa. Mas o Novo Testamento exige estudo, começar junto aí com a igreja e com o Espírito Santo e passar por tudo que tem que passar. Espírito Santo para te revelar. Bom, falando do sumo sacerdote, né? Temos o sumo sacerdote Jesus. Ele é melhor que o sumo sacerdote do Antigo Testamento, a gente já falou. Que nos céus, um sumo sacerdote que está no céu. E ele é Deus. Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Apesar de ser Deus, ele te entende, porque ele não estava só lá no céu, ele veio aqui na terra. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. Ele foi tentado na área sexual, ele foi tentado na área profissional, ele foi tentado no dinheiro, ele foi tentado no orgulho, ele foi tentado na vaidade, ele foi tentado em tudo, né? Mas sem pecado. Ele conseguiu vencer. E ele pode te ajudar a vencer também. É isso que ele quer dizer. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça para que alcancemos misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, gente, sem Jesus, vocês não vão conseguir seguir na vida em santidade de jeito nenhum. Vocês vão ser tentados, vocês vão cair. Sem Jesus, sem a igreja, você não vai conseguir. Então, ele está dizendo, Jesus tem empatia, ele entende a mim e entende a você também, tá bom? Não sejamos assim, como? Seja igual os judeus, israelitas, ou essa igreja de hebreus. Eles estavam com desejo de voltar para a religião antiga ao Egito. Eles reclamavam demais. Eles eram muito rebeldes, desobedientes, independentes. Eles tinham muita idolatria. Hoje a idolatria seria área sexual, amizades, profissão, dinheiro. Pode se tornar uma idolatria, tá? Resultado, não entraram na terra prometida, tá? Não entraram no céu. Esse seria o sentido espiritual, tá? Então, ele diz, não vão fazer isso, gente, tá? A vida eterna tá em jogo, né? Ainda que era filho, ainda que Jesus foi filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele sofreu para aprender. Então, se Jesus sofreu para aprender, mas mexeu no meu orgulho. Sim, tem que mexer mesmo, né? Jesus sofreu também. De repente ele era Deus, de repente se tornou um ninguém e teve que vencer, né? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem, né? Como ele venceu, todo mundo que obedecer a Jesus Cristo, a sua palavra, vai ser salvo. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A obediência tem que ser até o fim. Sim, a obediência é a ponte para a gente chegar do outro lado, tá? Aí eu coloquei uma ponte. Bem, Leitinho, ele disse assim, olha, igreja, vocês tinham que ser maduros já.
Vocês tinham que estar bem crescidos, mas vocês querem voltar para trás. Né? Porque já devendo ser mestre, ainda vocês necessitam que se tornem a ensinar os rudimentos da palavra de Deus, coisa básica. E haver feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, mantimento. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais têm, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Ou seja, poxa, mas vocês parecem crianças ou meninos na fé. Quer dar para trás? Vocês querem voltar para trás? Né? Vocês estão agindo como meninos na fé? Né? Aí você diz, o que é esse leitinho? Aí depois ele diz, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, gente, vamos crescer, vamos avançar. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras das mortes, fé em Deus, doutrina do batismo, posição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sabe que tem pessoas que depois que avançam anos e anos na vida cristã, começam a duvidar. E começam a ter dúvida. Será que eu tive mesmo a experiência com Jesus? Será que existe mesmo um novo nascimento? Alguns dizem, não acredito mais. Tem pessoas que dizem assim, esse negócio de obediência. Ou alguns dizem, eu não acho importante batismo das águas nem batismo do Espírito Santo. Tem alguns que dizem, não creio mais. Não precisa. Incrível, hein? Alguns eu já ouvi falar, acho que não existe inferno. Olha, existe. Né? O inferno é essa terra. Não é não, tá, gente? Não é mesmo, tá? E isso daí é leitinho, gente. Isso daí é leitinho. Né? E começa a duvidar de coisas básicas da vida cristã, que devia estar já superado. Uma vez eu vi um crente de mais de 30 e poucos anos de igreja, falando que estava em crise de existência, não sabia se era verdade ou não era. Meu cara, né? Pensei, ainda pregava. Pensei, é melhor não pregar. É um menino pregando. Né? Bem, às vezes dá a impressão que é Paulo falando, porque o escritor aqui joga pesado, né? E ele diz, um dos textos mais pesados que eu acho, de Hebreus e do Novo Testamento, eu acho. É impossível aqueles que experimentaram isso tudo, que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participando do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e o poder do século futuro e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. O escritor diz, é impossível, pois assim quanto a eles, de novo crucificam Deus, o Filho de Deus, e exponham a vergonha, ao vitupério, ao sofrimento de novo. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, a pregação que é lançada sobre tua vida, aquilo que o Espírito Santo faz na tua vida cristã, está falando para os judeus, tá? E ela não produz nada, alguma coisa errada. Tá? É isso que ele está dizendo. Em suma, alguns vão dar frutos, outros não. Ele está dizendo assim. Mas quem experimenta o Espírito Santo e de repente começa a rejeitar, pode cair numa situação irrecuperável. Às vezes eu noto que provavelmente alguns negam as experiências do batismo do Espírito Santo, o novo nascimento. Por quê? Eu acho. Porque talvez não tenham tido a experiência. É melhor. Mas a pessoa se tornou, ele ensinava já a palavra, mas é possível que muitos, é melhor do que aquele que experimentou e nega, e pode cair numa situação de ser impossível retomar o caminho do Senhor. A maneira de Deus julgar eu não sei dizer, só sei que está escrito aqui, está documentado aqui, e é bom que o pessoal tema, nós temamos ao Senhor, assim como ele diz, igreja, não brinca com isso, hein?
né? Isso não é brincadeira, não é brincadeira de menino, né? E essa igreja estava assim. Ele estava falando para a igreja, vocês estão agindo como um menino, né? Ele está falando também sobre esse assunto do dízimo, dizendo assim, tudo se referindo ao Antigo Testamento, tá? Provavelmente falou sobre isso porque acho que eles estão questionando até sobre os dízimos e ofertas, né? Então, muitos questionam hoje em dia. É porque é por pressão até da sociedade, né? Bom, e ele explica, no Antigo Testamento, Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu do encontro a Abraão quando ele regressou da matança e abençoou. Aqui também Abraão deu o dízimo de tudo para quem Melquisedeque. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, genealogia, não tendo princípio de dias e fim, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O que ele quer dizer? Bom, o nascimento do dízimo foi na época de Abraão, foi voluntário. Então, ele é referência de fé. Ele deu por fé. Ele deu voluntariamente, porque ele desejava. Não foi na época de Moisés. Moisés foi depois. Moisés, ele botou como lei. Tem que dar. Tá? Então, Abraão foi antes. Tá? E o que o Novo Testamento diz? Que Abraão é o pai da fé e a gente tem que seguir ele, a fé dele. Qual que é a fé dele? A fé dele que tem que ser voluntário. E assim como Abraão deu para Melquisedeque, que era superior a ele, hoje, quem que é o Melquisedeque do Novo Testamento? É Jesus Cristo. Então, Abraão tinha Melquisedeque. Hoje, o dízimo é dado para quem? Melquisedeque não. Para alguém superior a Melquisedeque, é Jesus. E aqui, porém, tomam dízimos que morrem, homens, aqui na terra, quem recebe dízimo são homens que morrem, igreja, nós. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimo, pagou dízimos, quer dizer, a tribo de Levi futuramente, né? Ou seja, aqui na terra, aqui na terra a gente dá matéria, dinheiro, né? Na terra as pessoas dão dízimos à igreja, aos homens que morrem. Mas aos olhos de Deus, Deus não precisa do dinheiro. Deus está vendo o coração de quem dizima. Lá no céu, Hebreus está dizendo, Deus recebe não o dinheiro. Deus não quer o dinheiro. O dinheiro, ele diz, fica com vocês. Sabe o que Deus recebe? É o coração. Jesus recebe o coração. A igreja recebe o dinheiro. Não dá para a gente medir o coração. Ainda mais no online. Né? Agora, o coração, Jesus está vendo de todos nós. Por isso que a gente não tem controle rígido de dízimo, oferta, não tem. Porque Deus olha o coração. Tá? Isso daí, então, cada um preste a conta com o Senhor. Tá? É isso que ensina Hebreus. Jesus é um sumo sacerdote melhor, ele está reiterando, porque nos convém estar o sumo sacerdote santo e inocente, imaculado, separado dos pecadores, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, oferecesse cada dia sacrifício. Ele está dizendo, Jesus é bem melhor que os sacerdotes do Antigo Testamento. Também está dizendo que que a nova aliança que veio com Jesus, o Novo Testamento, que veio Jesus, é melhor que o Velho Testamento, que era de Moisés. A nova aliança tem melhores promessas. Por quê? No Antigo Testamento não tinha vida eterna, não. Mas em Jesus tem a vida eterna. Agora alcançou ele ministério tão mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Hebreus diz. E as leis do Antigo Testamento eram de pedras. Agora
Deus escreve as suas leis no coração, porque essa aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento, em seu coração escreverei, eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E 8:3 diz, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira, óleo que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Muita coisa do Antigo Testamento acabou em Jesus Cristo, tá? É isso que ele está explicando. Tem certas coisas que vai envelhecer e vai acabar. É isso que ele está explicando. Alguns dizem, tudo do Antigo Testamento é praticado. Não, tem coisas que acabam, tá? Em Jesus, aquela rigidez do sábado mudou. Tá? Não é um dia da semana que a gente tem que guardar. Temos que guardar todos os dias agora, tá? Mais uma aí. Esse é o modelo do tabernáculo de Moisés. Antigamente. Antigamente, para entrar na presença de Deus, aí tem, primeiro, não sei se vocês estão conseguindo entender, tem o recinto de fora, que tem o altar e o lavatório. E tinha uma cabana que eram divididos em lugar santo, que tinha o altar do incenso, mesa do pão e candelabro. Era coberto, era uma tenda. Tá? Era uma tenda. E o sacerdote começava lá da entrada lá, onde está o amarelinho lá. Depois passava no altar de bronze, ele tinha que confessar, ele tinha que matar um animal, porque sem sangue, Deus tinha que ver sangue para perdoar. Custava muito caro o perdão do pecado, tinha que matar um animal. Tá? E o sangue aplacava de fato a ira de Deus. Depois tinha que lavar a roupa no lavatório de bronze, e ele entrava na presença de Deus. E uma vez por ano eles podiam entrar no lugar santo dos santos. Né? Lembra do livro do filme do Indiana Jones, que tem a arca? É essa arca que eles falam. Tá? Essa arca da aliança, onde a presença de Deus estava lá, era muito forte. Deus estava lá com a presença dele. E uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar. É assim que ele explicou. Ele está dizendo, no Novo Testamento, que é hoje, ele diz, é diferente. Vocês preferem o Antigo Testamento? Vocês querem isso de novo? Vocês querem sacrifício de novo? Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de novilha esparzida sobre os irmãos os santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado e purificar as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo, ou seja, poxa, se funcionava o sangue no Antigo Testamento para resolver alguma coisa paliativa, hoje o sangue de Cristo, ela resolve eternamente. Só para dizer, os sacrifícios de animais vai ser superada por causa do sangue de Cristo. Não precisa mais fazer sacrifício de animais, é isso que ele está dizendo. Tá? Mas no segundo quer dizer, lugar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Ele está dizendo que antigamente era assim que funcionava, uma vez por ano. Tá bom? No Novo Testamento é melhor, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, por que Novo Testamento? Alguns perguntam. É porque alguém morreu. Quem morreu? Jesus Cristo. Ele teve que morrer para que o Novo Testamento tivesse efeito. O testamento só tem efeito se alguém morrer. E Jesus morreu para que validasse toda a sua palavra, todo o testamento. O testamento quer dizer promessas. Tá? Porque um testamento só tem força se houver a morte. E Jesus morreu, por isso que ele teve que morrer, para que tivesse valor para mim e para você. Para que toda a profecia do Antigo e Novo Testamento tenha valor. Tá? Ela tem valor se você tiver entregue a sua vida para Jesus Cristo. Se o sangue de Jesus estiver manchado no teu coração. Se um dia você pediu perdão por não estar seguindo a Jesus até hoje. Tá? Bem, então sacrifício de animais. Esse foi um papo que Jesus teve com o Espírito Santo e com Deus Pai, tá? Interessante demais. Isso daí, esse papo se deu antes, quando eu acho que provavelmente o homem tinha pecado. Acho que eles se reuniram lá e disseram, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus dizendo assim,
É, é como fosse vendo o filme, o projeto de Deus. E ele diz assim: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Eu sei que Moisés não vai resolver a parada. Então disse Jesus: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu sei o que o Senhor quer. Eu me ofereço. É isso que ele fez. Para que eu seja o animal para ser sacrificado, para que não se repita aqueles animais pelo perdão. É o preço. E Jesus aceitou o sacrifício de Jesus para quê? Para que tivesse perdão eternamente do pecado. Qual pecado? De não seguir a Jesus Cristo. E Jesus disse: tira o primeiro Antigo Testamento para estabelecer o segundo, o Novo Testamento. Tira o primeiro, que são os animais, para colocar o segundo, que sou eu, Jesus disse. Eu vou lá. E Jesus aceitou. Deus aceitou. Hoje o tabernáculo de Moisés com Jesus, ele diz assim: hoje, no Novo Testamento, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hoje, você que é filho, você pode conversar direto com o Pai, que é teu rei. Antes você não era filho. No Antigo Testamento não tinha filho. Era criatura de Deus. Depois de Jesus, nós nos tornamos filhos. Hoje, Deus só aceita falar com seus filhos, tá? Se você é filho, filha, nunca falou com o pai, deveria. Tendo, pois, coragem para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, hoje, através de Jesus Cristo, você tinha que entrar no Santo dos Santos. Você tinha que ser cheio do Espírito Santo, você tem esse direito. Você que entregou a sua vida a Jesus, faz o básico, faz o leitinho pelo menos. Aceitar Jesus, batizar nas águas, batizar no Espírito, aceitar a santificação, deu para entender? Operar nos dons, e ser ousado, e ser corajoso de avançar. Tá? Ele diz: hoje, meu caro, você não é mais um estranho, você é filho. Tá? E Deus só fala com filho. Tá? Dá tempo. Por isso, eles que estavam querendo dar para trás, ele diz: não deixa a igreja, não deixa a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, avisam um ao outro. E tanto mais que está se aproximando aquele dia da volta de Cristo. Está chegando a volta de Cristo. A gente não fica fora da igreja, não. Não deixa a cobertura da igreja. Ela é proteção para você. Se naquela época ele já comentava isso, imagina hoje. Não deixa da cobertura da igreja. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Você sabe, se você voluntariamente quiser ficar fora, você já sabe, você já foi avisado. Né? Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Ou seja, você fez uma aliança com Jesus, você entregou a sua vida para Jesus, está dando para trás? Está falando para a igreja. Se naquela época as pessoas estavam mortas, pior hoje, ele diz. O julgamento hoje é pior, tá? Mas eu vou ser morto na igreja. Não é isso, é o inferno. É o problema. Ele está dizendo, é o inferno. É pior coisa. Ele não está jogando leve, ele está dizendo, gente, não fica fora da igreja. Pensa que não vai acontecer nada. E ele está firmando um dos conceitos mais importantes, porque eles estavam muito fragilizados na fé, eles não confiavam mais.
Eles estavam em dúvida em Jesus, eles estavam em dúvida sobre o sacrifício de Jesus, eles estavam em dúvida sobre o batismo, eles estavam em dúvida sobre o batismo do Espírito, eles estavam em dúvida com tudo, eles estavam balançando dentro da igreja, eles estavam instáveis na igreja. Hoje muita gente é instável, né? E naquela fé eles também estavam instáveis, né? Então ele deu uma ênfase, vamos falar sobre fé. Ele deu o exemplo das principais pessoas da Bíblia sobre fé. Ora, ele conceitou, o que é fé? Fé é o firme fundamento, é algo sólido e visível. Fé não é presunção, nem pensamento positivo. Eu vejo que muitos creem que fé, não, vai dar tudo certo. Isso é presunção, tá? Muitos estão usando muita presunção. Não é fé isso, não. Pensamento positivo não é fé. Fé é firme fundamento. Quando fala firme fundamento, é algo sólido, que dá para ver. Das coisas que se esperam e a prova. Fé, se você dizer que tem fé, a Bíblia te pergunta, então prova que você tem fé. Prova que você tem fé. Eu quero ver o teu currículo. Quero ver, deixa eu ver o que você fez. Está indo para a igreja? Não. Está lendo a Bíblia? Não. Está orando? Não. Meu caro, a tua fé está uma droga. Não é fé isso. Agora você diz, estou indo para a igreja. Estou buscando a Deus. Fui batizado. É prova. Você vai mostrar, porque até o demônio vai ficar quieto. É para calar a boca do inferno, gente. Porque o inferno existe uma mídia infernal querendo te atacar, meu caro. A mídia do inferno, tá? Ele vai dizer, eu não vi ele batizando. Eu não vejo ele falando em línguas. Eu não vejo ele lendo a Bíblia. Eu vejo ele aprontando. O inferno está acusando. Jesus não está te acusando. Quem está acusando é o inferno. E você tem que ter uma defesa. Qual? A fé. Não, eu não estou fazendo. E o inferno vai dizer, ele não está fazendo. Tá? A fé não é somente um pensamento positivo, nem um sentimento. Deve existir provas ou comprovação visível. Isso é fé. Tá? Exemplo de fé, Abel, Abraão, Enoque, Noé, Moisés, Isaac, receberam a palavra de Deus e obedeceram até o fim. Isso significa fé. Por isso que ele citou pessoas que ouviram a palavra de Deus, foram fiéis décadas até o fim. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Tem que ser a aprovação de Deus, não é os outros dizendo, e nem se auto-aprovando. Eu me aprovo. Não, não, não. Eles receberam a aprovação de Deus. É o mais importante. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia prometido. Por mais que, puxa, Deus me prometeu isso, aquilo, e não aconteceu, então não vou seguir mais. Não, Deus falou para eles, e nem tudo eles receberam aqui na terra. Maior parte das promessas desses homens, sabe quando eles receberam? Só depois que eles subiram no céu. Maior parte das promessas, a gente pensa, depois que seguir a Cristo, tudo vai dar certo. Não, não vai não. Não quer dizer que vai dar tudo certo, não. Né? Eu vou conquistar o emprego que eu quero. Não necessariamente. Jesus não fez isso. Alguns até abandonam. Deus pede para abandonar o filé mignon às vezes. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós ele não chegasse até a perfeição. Ou seja, são exemplos de fé. O autor da fé é Jesus que inventou, tá? Olhando para Jesus, é o autor e consumador. Ele que começou a minha vida cristã com a experiência com Jesus. Ele começou e com certeza lá no final ele está esperando. Lá no final, quando ele voltar, lá no final da história, ele vai estar lá também. O qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hoje, Jesus está esperando você e a mim, lá à direita de Deus Pai. Jesus é referência da nossa fé. Resistência contra o pecado, obedeceu do começo até o fim. O maior problema, então, que eles estavam passando era o problema do pecado. Eles não estavam gostando, né? Porque o pessoal não estava gostando. Não estava.
Os crentes não gostam que mexa muito nessa área do pecado. Ainda não resistisse até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esquecer da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige a que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, você é filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Bastardo quer dizer é filho falso. Quem não anda debaixo de correção é filho falso. É crente falso. Não aguenta nenhuma correção. É estranho. Porque a correção é bênção. Por quê? Ele te ajuda a não pecar. Ele ajuda, porque com pecado a gente não vai longe. Hein? Agora, um dos instrumentos mais fortes de uma igreja não é ficar acariciando o pecado. Não, é te ajudar a vencer o pecado. Jesus foi assim. E Ele vai nos ajudar a vencer. Sozinho não dá. Mas dentro da igreja. Correção na palavra é remédio contra o pecado. Sim. O remédio é a palavra de Deus. Claro que o remédio à palavra de Deus é a Bíblia, tudo bem. Mas ela tem que ser aplicada, tá, gente? Tá falando tanto de vacina, né? Se a gente não quer ser morto e ir para o inferno, meu caro, tem que ser aplicada uma correção da palavra de Deus. Se você soubesse que ia pegar uma Covid, até quem tem medo de injeção, até um parente que tem pavor de injeção, não vou falar quem é. Mas ele desesperado. Hoje, ele faz questão, mostra o braço e diz, me vacina. Por quê? Não, o cara está frito. Né? Mesma coisa a palavra de Deus. Se a gente crê que isso é verdade, a gente vai... A carta está dizendo, Pai, me corrige. Tá bom, eu vou mandar os meus servos te corrigirem. Tá? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha as duas coisas importantes. Seguir a paz com todos e a santificação. Senão ninguém vai chegar lá na frente. Tá? Seguir a paz com todos quer dizer, você tem que estar em paz com todos. Nem que talvez os outros não estejam em paz contigo, mas você tem que estar em paz com os outros. Tá? E a santificação, sem quando ninguém verá a Deus, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muito se contamine. Por que amargura? Porque o que é amargura? É que eles não aceitavam correção. Porque ele diz, muita gente não está recebendo correção. Estar de graça significa estar debaixo de correção. E alguns não estão aceitando. Ficam amargurados, viram a cara. Alguns saem da igreja por causa de uma correção, e ele diz, e jogam tudo para o alto. Não seja ninguém devasso como Esaú, que joga o seu ministério para cima, dizendo assim, para que me serve? E toma cuidado, porque pode ser que isso seja irreversível, porque Esaú diz, o escritor diz, Esaú fez isso. E mesmo querendo herdar de novo a bênção, ele foi rejeitado. E não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Pode chegar um tempo que Deus vai dizer, não adianta mais, você não vai recuperar nunca mais. Né? Já pensou? Então, gente, seguindo em frente, não olhando para trás. Andar debaixo da graça, no conceito em Hebreus, diz, estar em paz com todos, tá? E também está debaixo de correção, submisso. E não despreze a unção de Deus, o chamado que Deus tem na tua vida. Não faz pouco caso, não. Tá bom. E ele diz, vocês não chegaram às trevas. Igreja não é um lugar de trevas. Mas não é fácil. Lógico que não é fácil. Por quê? Pessoas me corrigem, ou é difícil, dá medo. Bom, não chegasse ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Igreja não é isso.
Sabe o que ele diz? Mas chegasse ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, é o Espírito dos justos, aperfeiçoado, a Jesus, mediador de nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Vocês não chegar, a igreja não é treva, não, é um pedaço do céu. É um instrumento que Deus tem aqui na terra para te ajudar a chegar no céu. É um pedaço, é uma embaixada de Cristo aqui na terra. Tá? É o que Hebreus está dizendo. Gente, vocês estão reclamando aí, mas vocês sabem que bênção é para a tua vida. Último, Hebreus 13. Ele está dizendo, seja empático. Essa palavra eu achei bacana. O crente tem que ser empático, ou seja, tem que ter um amor fraternal de família, tá? Ele recomenda ser hospitaleiro, tá? Que alguns até receberam anjos, nem perceberam que eram anjos, tá? Eu não percebi. Bom, cuidem dos presos maltratados, sim, eles recomendam, tá? No relacionamento do casamento, ele fala de práticas gerais, de amor fraternal. Continue na igreja sendo empáticos, paguem esse preço aí, continuem abençoando, continue sendo hospitaleiro, continue trabalhando, abençoando os mais fragilizados, sim. E no casamento, mantenha-se fiel, tá? Venerado seja entre todos os matrimônios, eleitos sem mácula, sem traição, entendeu? Porém, aqueles que caírem em prostituição ou adultério, coisas parecidas, Deus julgará. Se arrependa. Mas se arrepender, o que vai acontecer? Não sei. Melhor se entregar nas mãos de Deus e deixar Ele julgar. Não é melhor do que deixar os homens julgarem? A igreja não costuma julgar muita coisa, não, tá? A gente sabe o que é pecado e o que não é. Nós dizemos, não vai fazer isso. E se fez, se arrependa e volte. Tá? Mas Deus vai me perdoar? Perdoa. Vou ter sequela? Sei lá, mas melhor entrar com sequela para o céu do que todo feliz para o inferno. Né? Então, está falando sobre isso também. Não seja avarento. Não deixe o dinheiro, deixa a vaidade roubar o teu ministério, tá bom? E por último, últimas recomendações, ele diz assim, olha a importância da cobertura espiritual, né? Primeiro, não vos deixeis, então, levar por toda a doutrina várias estranhas. Hoje tem demais estranha. Por isso que vocês têm que dominar demais. Está muito dentro da igreja e muito forte na doutrina, na Bíblia, no Novo Testamento, especialmente praticando. Tá? Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias, esquisitas e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Ou seja, práticas talvez estranhas na igreja ou doutrinas. Tá? Cuidado com doutrinas esquisitas ou estranhas. Segundo, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, você tem autoridade sobre a tua vida. Será que a tua autoridade está alegre em prestar conta a Deus por ti? Eu tinha essa preocupação. Será que meus pastores, quando chegam diante de Deus, será que eu sou uma dor de cabeça para eles? Era uma preocupação que eu tinha desde a minha juventude. Né? Eu não queria ser um transtorno dos meus pastores. Era uma preocupação que eu tinha. Eu queria que eles chegassem diante de Deus e dissessem assim, Ele está te buscando, Ele te serve, Ele ama o corpo de Cristo, se Ele erra, Ele se arrepende. Tá? Todos precisam de cobertura espiritual, todos precisam de autoridade, todos precisam. E quem não tem autoridade, vocês já viram o que acontece. Não ele está falando para a igreja do Senhor. Tá?
Não seja daqueles que estão fora da igreja, ele diz. Não seja daqueles que estão fora de cobertura. Não seja daqueles que não têm autoridade nenhuma sobre a sua vida. São independentes. Não vai por aí, tá? O corpo de Cristo é uma rede de igrejas que está ligada no mundo inteiro. Quem é do Senhor vai se dar bem em qualquer lugar no mundo. Tá? E todos estão debaixo de cobertura. Todos. Né? Esse versículo não foi feito só para o povo, né? Foi feito para todos. Esse foi feito para mim e para você. Obedecer ao vosso pastor. Eu sou pastor. Que é isso? Eu sou apóstolo. Ué, foi feito para a igreja e não foi feito para nós. É para todos. Todos precisam de cobertura espiritual, todos precisam de autoridade, todos. Alguém está prestando conta sobre a tua vida? Né? Alguém está prestando conta sobre a tua vida? Espero que os teus pastores não ficam gemendo, dizendo, puxa vida, como é rebelde, puxa vida, é triste. Né? Então, ele diz, não vai te acrescentar em nada sendo assim. Mas se você for fiel, você vai ser abençoado, tá bom? Deu tempo, essa carta é enorme, eu resumi, mas os principais versículos eu passei para vocês. Não é uma carta muito simples, não, mas é bacana e abençoada, tá? Deus abençoe a todos. Até amanhã no Café com Deus. Tchau. Então, hoje, minha missão é terminar o conteúdo do livro do profeta Ezequiel e começar o conteúdo do livro do profeta Daniel. Esse material que eu vou apresentar aqui durante a aula é um pouquinho só diferente do material que os alunos receberam. Os alunos receberam 2 arquivos, um arquivo contendo todos os slides de Ezequiel, que tem esse slide continuando aí no meio do caminho, e um outro arquivo do conteúdo inicial de Daniel, tá bom? Tem só uma diferença da numeração de slide da aula passada para essa, que tinha um slide que estava oculto ali na aula anterior, que eu comecei a dar sobre Ezequiel, e que eu movi para depois, tá bom? Então, só essa diferença aí na numeração de slides, se você reparar. Então, continuando, eu queria falar brevemente sobre como que era a vida de um profeta no Antigo Testamento, mais em particular a respeito de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Por quê? Porque muitas vezes a vida desses profetas, ou aquilo que Deus fazia na vida desses profetas, isso iria refletir na vida do povo de Israel, do povo de Judá, porque esses profetas eram como se fosse um sinal para o povo. Então, por exemplo, Isaías, lá no capítulo 20, Deus manda Isaías andar descalço e nu por 3 anos. E o que significava isso? Que os judeus eles estavam confiando nos egípcios e nos etíopes para virem socorrê-los contra o rei da Síria. E Deus falou assim, vocês estão confiando em homens ao invés de confiar em mim? Então Isaías vai andar 3 anos descalço e nu, para vocês saberem aquilo que eu vou fazer com os etíopes e com os egípcios. Eles vão ser levados cativos e vão ser levados descalços e com as nádegas de fora, está escrito lá em Isaías 20. Então, Isaías, ele profetizou dessa forma aquilo que ia acontecer. Jeremias, por exemplo, Deus falou para Jeremias, olha, Jeremias, você não vai se casar nessa terra e você não vai ter filhos, porque os filhos que forem gerados nessa terra ou morrerão à espada, ou morrerão de peste, ou morrerão pelas bestas feras, ou serão levados para o cativeiro, ou morrerão de fome também. Então, Deus quis poupar Jeremias de sofrimento, de ver seus próprios filhos, os seus eventuais próprios filhos morrerem. Então, Deus falou assim, você não vai casar, você não vai ter filhos. E lembrando aquilo que eu já comentei, que aqueles dias eram tão terríveis, de tão grande pecado, que Deus falou assim, olha, nem se Noé estivesse aqui vivendo esses dias, ele salvaria a sua família. Então, Jeremias, não tenha filhos, não se case, porque quem estiver aqui ou vai morrer pela fome, pela peste, ou pela espada, ou pelas bestas feras, ou vai ser levado cativo. Então, Deus poupou a Jeremias, mas Jeremias foi um sinal também para o povo nesse sentido. Ezequiel já sofreu um pouco mais, digamos assim. Por exemplo, eu comentei um pouco sobre a questão dos atos proféticos. Então, Ezequiel serviria de sinal para o povo do cativeiro e para o povo que ainda estava lá em Judá. Então, Ezequiel, no primeiro momento, foi amarrado em cima do seu lado esquerdo, deitado por 390 dias, sendo que cada um desses dias representava 1 ano da iniquidade do povo de Israel. Depois que acabaram os 390 dias, ele foi amarrado
deitado sobre o lado direito por mais 40 dias, representando 40 anos de iniquidade da tribo de Judá. E como se não bastasse isso, Deus falou assim, olha, você vai comer a sua comida e vai beber a sua água com ansiedade, isso é, vai ser pouco, você vai passar fome e você vai passar sede para mostrar para o povo o que vai acontecer com eles. E tem mais, Deus falou assim, você vai ter que cozinhar a sua comida sobre esterco humano. Aí Ezequiel pediu para Deus dar uma aliviada, falou assim, Senhor, eu nunca comi coisa imunda, né? Não dá para dar uma aliviada. Aí Deus falou assim, tá bom, então você vai poder cozinhar a sua comida sobre esterco de vaca. Então tá bom, menos mal. Aí, por último, né, um último sinal ali que aconteceu na vida de Ezequiel, quer dizer, na verdade, é que eu destaquei esses 4, né? Mas teve um outro sinal bem assim grave, né? Que Deus falou assim, olha, hoje eu vou tirar a tua delícia, a delícia dos teus olhos, a tua esposa vai morrer e isso vai servir de sinal para o povo. E Ezequiel profetiza isso pela manhã, ele conta isso para o povo pela manhã e à tarde a sua esposa morre. E Deus falou para ele, você não vai lamentar, você não vai ficar de luto, você não vai aceitar as coisas, né, que as pessoas traziam para aquele que estava de luto, e você vai representar, isso vai ser um sinal do que vai acontecer lá em Jerusalém. Eu vou tirar a delícia dos olhos de vocês, vou destruir o templo, e vocês também não vão lamentar por causa disso. Então, aqui eu coloquei 2 passagens em que Ezequiel foi transladado pelo Espírito Santo, né? Então, eu coloquei ali embaixo aquele caminhando pela palavra, né? Outras pessoas que foram transladadas pelo Espírito Santo, né? Por exemplo, ali no Atos capítulo 8, Filipe, né? Em Hebreus vai falar de Enoque, tá bom? Então, se você quiser olhar com mais calma depois esses outros textos, mas eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Não está tão claro, assim, parece que em um determinado momento Ezequiel é transladado fisicamente, mas em outras vezes ele é transladado em espírito. Então ele estava lá no cativeiro, e ele lá na Babilônia, e ele foi transladado em espírito até Jerusalém, e nós vamos ver o porquê, tá bom? Mas só para dizer assim, então, que Filipe não foi o primeiro, na verdade Enoque já tinha sido transladado, mas foi arrebatado para o céu, e Filipe depois viajou, né, assim instantaneamente de uma cidade para outra, mas aqui provavelmente Ezequiel, numa vez talvez tenha sido transladado fisicamente, né, de um lugar para outro na Babilônia, e em espírito da Babilônia até Jerusalém. Esse aqui é um item muito importante, né, no livro de Ezequiel. Isso aqui nós precisamos olhar com calma, não tem como não olhar isso, né? Salvação e condenação são individuais. E aquilo que nós cremos e aquilo que nós vemos também no Novo Testamento. Mas isso é muito claro no livro do profeta Ezequiel. Ele gasta o capítulo 18 inteiro falando disso. Deus falando, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. A alma que pecar, essa alma morrerá. Aí depois, né, então, ali eu coloquei um item assim, a alma que pecar, essa morrerá. Outro item, os pais não levarão a culpa dos pecados, pelos pecados dos filhos e vice-versa. Igualmente, a justiça de um não vai livrar o outro no dia do juízo. Então, Deus falando assim, né, para o povo, assim, Deus, ele não gosta de ditados e frases antibíblicas, né? Eu comentei na aula passada que Deus não gosta daquele ditado popular, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus sempre escreve certo por linhas retas. Os nossos caminhos é que são tortuosos. E aqui tinha um outro ditado ali que o povo de Israel falava, né, que era assim, ó, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. O que significa isso? Os pais pecaram e quem está aguentando as consequências são os filhos. E Deus está indignado com isso. Por que vocês estão falando que os pais pecaram e os filhos é quem sofre as consequências? Né, na verdade, as 2 gerações ali estavam em pecado, tanto a da geração anterior quanto aquela geração que estava, assim, sofrendo as consequências pelos seus pecados e também, obviamente, tinha maldições que vinham de gerações passadas. Mas Deus fala assim, olha, tão certo como eu vivo do Senhor Deus, jamais vocês dirão esse provérbio, novamente Israel. Aí, eles questionam, né? Deus lendo assim o coração deles, mas por que não leva o filho então à iniquidade do pai? Aí Deus responde, porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, uma coisa, eu quero explicar rapidinho para os irmãos, a diferença entre culpa e consequência, tá bom? Então, assim, os filhos não têm culpa pelos pecados dos pais e, normalmente, os pais também não têm culpa pelos pecados dos filhos, né, no sentido que é um ato consciente, tá bom? Obviamente que nós vimos tudo com a doutora André, naquelas ministrações sensacionais, né, de como a educação que os pais transmitem para os filhos, né, o ambiente que os pais geram dentro da família para os filhos os afetam, sim, mas aqui está falando da questão de culpa no sentido assim, quem foi exatamente que pecou? Foi o pai ou foi o filho? Ah, foi o pai. A consequência o filho pode até sofrer, né, mas a culpa não é dele. Então, assim,
Por exemplo, um pai de família que, sem querer, atropela alguém na rua e mata a pessoa e vai preso, e aquele pai era quem sustentava a família, e aí não tem mais o arrimo de família, e a família começa a sofrer. A família está sofrendo as consequências por causa de um pecado involuntário daquele pai, mas a família não tem culpa. O pai foi culpado, ainda que sem dolo, tudo bem? Então é isso aqui que Deus está trazendo em Ezequiel 18, a questão de culpa, né, e a questão de consequência. Culpa é diferente de consequência, tá bom? Mas então assim, um pai justo, ele vai ser salvo, mas se o filho for perverso, só porque o pai era justo, ele não vai ser salvo, né? Uma vez a pastora Tati falou uma coisa muito interessante para mim. Ela falou assim: ó, Deus só tem filhos, Deus não tem netos, né? Então todo mundo precisa da salvação. Aí Ezequiel 18 traz um exemplo bastante interessante sobre 3 gerações, né? Um avô justo, um pai perverso e um filho justo. Eu não vou falar para vocês, mas vocês entenderam aqui e depois vocês podem ler com calma. Continuando, a questão de salvação e condenação são individuais. Aquilo que eu comentei, que eu acho que é uma das maiores revelações do livro do profeta Ezequiel. Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus prefere que o perverso se arrependa dos seus pecados, se converta e seja salvo. Sensacional isso, né? Isso muda a forma como nós olhamos para Deus, isso muda a forma como nós oramos, né, por aquelas pessoas que a gente fala: não, essa pessoa merece ir para o inferno. Tá bom, todos nós merecíamos por causa dos nossos pecados, né? Mas Deus não tem prazer na morte de ninguém, tá bom? Então ali eu coloquei 2 passagens, Ezequiel 18, 23, Ezequiel 18, 32, que mostram isso claramente. E muito importante também, que também está nesse capítulo, então olha só quanta coisa importante nesse capítulo: a salvação individual, Deus não tem prazer na morte do perverso, e o que vale é o último estado da pessoa. Então, os exemplos do justo que se desvia da sua justiça e do perverso que se converte dos seus maus caminhos. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança, foi perdoado, foi jogado, né, que nem nós vamos lendo no livro do profeta Miqueias, foi jogado na profundeza do mar. E não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado cometeu, neles morrerá. Então, da mesma forma que o pecador, quando se converte, os seus pecados são perdoados, e o que vale é o seu último estado, se o justo se desviar dos caminhos do Senhor e cometer iniquidade, Deus vai olhar aqueles últimos atos e o estado final da pessoa. Aqui uma coisa muito interessante, eu fiz questão de colocar ali em vermelho, né? Então Deus ia entrar em juízo contra Jerusalém, né? Deus fala assim: eu vou trazer a minha espada vingadora. Mas quando Deus mata o justo junto com o perverso, quando, assim, normalmente Deus separa, né, o justo do perverso, e Deus faz cair, né, o seu juízo sobre os perversos e poupa o justo, né? Nós vimos isso, por exemplo, nos dias de Noé. Deus poupou a Noé e sua família, mas matou aquele mundo, fez perecer aquele mundo no dilúvio. Nós vemos isso, por exemplo, lá nas pragas do Egito. Deus fez distinção entre o seu povo, entre aquele que era seu, e o povo dos egípcios. Só que aqui em Ezequiel 21, 2-4, a coisa estava tão feia, mas tão feia, o pecado estava tão grave em Jerusalém, que eu já comentei em outras aulas. A Jerusalém, os pecados de Judá e Jerusalém daqueles dias eram piores do que os pecados de Sodoma e Gomorra. Então, lá em Gênesis 18, quando Deus anuncia para Abraão que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, por causa da sua iniquidade, porque o seu clamor chegou até os céus, Abraão intercede e ele chega num trato com Deus. Deus, se houver 10 justos ali, o Senhor vai destruir os 10 justos junto com os perversos? Deus fala assim: se houver ali 10 justos, eu vou poupar Sodoma e Gomorra por amor a esses 10 justos. Mas aqui em Ezequiel 21, Deus está falando o seguinte: eu vou matar o justo junto com o perverso. Olha só: dize a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso, a minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte da terra de Israel. Então, uma coisa, eu coloquei ali em vermelho no final, uma coisa são os ímpios de Sodoma e Gomorra praticando as suas abominações. Outra coisa é o povo que se chama pelo nome de Deus, ou o povo de Deus, cometendo abominações maiores que a daquelas cidades. E essa é a situação que nós vemos na Jerusalém e no território de Judá daqueles dias. Então, por isso, Deus fala assim: eu vou matar o justo junto com o perverso, não vai escapar ninguém. Na verdade, Deus permitiu que alguns escapassem, só para que ele não exterminasse completamente o povo, tá bom? Mas quando Deus mata o justo junto com o perverso, é porque a coisa está feia. E era essa a realidade daquela Jerusalém, daquele Judá.
Aqui eu coloquei essa parábola das duas águias e da videira, né? A questão aqui que eu quis trazer para os irmãos não é tanto a parábola, quem é quem, mas a questão aqui é quanto Deus preza a aliança, mesmo que seja feita entre homens, por exemplo, casamento, marido e esposa, Deus preza e muito essa aliança. Contrato entre dois sócios, Deus preza muito essa aliança, Deus quer que você honre os seus contratos, Deus quer que você honre as alianças que você fez. Óbvio que se você fez com uma aliança com Satanás, aí você quebra a aliança com Satanás, faz uma aliança com Deus, se arrepende dos seus pecados. Mas nós estamos falando aqui, por exemplo, de um rei de Judá, que se submeteu a Nabucodonosor, né, o rei antes dele foi levado para o cativeiro, Nabucodonosor constituiu o rei Joaquim no lugar do rei Jeoaquim, que foi levado para o cativeiro, e com um aperto de mão, eles fizeram um acordo. Ô Joaquim, você vai ficar submisso a mim, eu vou permitir que você reine sobre Judá. Aí Joaquim vai lá traiçoeiramente e manda mensageiros para o Egito, falando assim, ó, vem aqui me socorrer, vem me libertar aqui do jugo da Babilônia. E o rei Nabucodonosor descobre disso e vem contra o rei Joaquim e vai levá-lo cativo contra Deus. E Deus fala assim, quando ele violou aquela aliança feita com aperto de mão, então não tinha nem acordo, não tinha nem papel assinado em cartório com recebimento de firma, foi simplesmente um aperto de mão, falou assim, está combinado, está combinado. Quando o rei Joaquim violou aquele acordo feito com aperto de mão, ele se rebelou, foi contra mim, Deus falando, entendeu? Então eu trouxe esse slide assim para os irmãos entenderem, Deus preza muito a palavra que foi dada. Deus preza muito o acordo que foi feito, o combinado que foi feito, a aliança que foi feita, o contrato que foi feito, tá bom? Então por quê? Porque Deus, nosso Deus é um Deus de alianças. E ele valoriza muito, né, as alianças que são feitas. Aqui, uma lista, né, das abominações. Então, muito interessante, né, essa passagem aqui em que Ezequiel é transladado em espírito, lá do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. E nós vemos por que Deus transladou Ezequiel até Jerusalém. Para que Ezequiel fosse testemunha ocular dos pecados que eram cometidos dentro da casa do Senhor, para que Deus tivesse uma testemunha para apresentá-la no julgamento, falando assim, está vendo? Aqui a minha acusação contra eles, está aqui a minha testemunha, na verdade era mais uma testemunha, né, porque o próprio Deus estava testemunhando contra eles, o Espírito Santo testemunha contra eles, o profeta Jeremias estava testemunhando contra eles, mas era mais uma testemunha que ia ser trazida perante o tribunal de Deus para falar, não, realmente eles estavam em pecado e o julgamento, o juízo é justo, a destruição deles é justa. Então, por exemplo, mas olha só que interessante, eu coloquei aquelas passagens, então, nós vemos que ele é uma testemunha ocular, porque Deus fica perguntando para ele assim, ó, vê o que você vê o que eles estão fazendo, você vê as terríveis abominações, você viu o que eles fizeram, viste, você tornará a ver coisa ainda pior. Então, assim, Deus chamando a atenção, você está vendo, você está vendo, você está vendo, você é minha testemunha ocular. Então Deus fala assim, disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Então Deus está falando o seguinte, esses pecados, essas provocações que eles estão fazendo, eles não somente estão provocando contra a sua própria vida, mas eles estão pedindo para eu ir embora da igreja, né, digamos assim, nos nossos dias. Eles estão pedindo para eu ir embora do meu templo. E se é isso que eles querem, eu vou embora. Né? Então o que eles fizeram? Colocaram uma imagem, um ídolo, né, dentro do átrio da casa do Senhor. Eles pintaram imagens de répteis e outros animais imundos nas câmaras internas ali dos sacerdotes, e eles queimavam incenso para essas imagens imundas que estavam pintadas, que foram pintadas na parte do templo. As mulheres estavam, né, assim, prestando culto para Tamuz, que era uma deusa sumeriana do alimento e da vegetação, isso é da fertilidade, né, da produção agrícola, e eles estavam adorando ao Deus Sol, virados para o Oriente, isso é, de costas para o Senhor. Então, Deus falou assim, é pouca coisa? Você acha que é pouca coisa o que eles estão fazendo? Né? Então, olha só Ezequiel 5:11. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pelo que profanar, já que vocês profanaram o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Né? Se você lembrar da minha aula lá de Jeremias, eu falei que lá em Jeremias você vê Deus falando coisas que você não gostaria que Deus falasse para você, olha, não interceda por esse povo porque eu não vou te ouvir. Né? Quando perguntarem para onde nós vamos, fala assim, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Então, aqui em Ezequiel, lembrando que como Ezequiel e Jeremias e Daniel são contemporâneos, então, o juízo de Deus que nós vemos anunciado em Jeremias é o mesmo juízo que está sendo anunciado aqui também. Tá bom? Então, Deus fala assim, eu não vou ter piedade deles. Eu retirei os meus olhos, retirei a minha bênção de cima deles, e eu não vou poupá-los, isso é, eu vou destruí-los até que eles morram. As abominações de Jerusalém, a cidade sanguinária. Né? Então, Deus chama Jerusalém de cidade sanguinária. Então, o primeiro pecado principal foi o de idolatria.
e depois desse pecado, uma série de outros pecados. Então, quando a pessoa cai na idolatria, ela está violando logo de cara o primeiro mandamento dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. E o primeiro mandamento de Jesus. Então, não terás outros deuses diante de mim. Violou já o primeiro mandamento. Na idolatria, você já violou o primeiro mandamento. Então, é só uma questão de tempo até a pessoa violar os outros também. E aqui, então, nós vemos que começou com idolatria e se multiplicou numa série de outros pecados. Pecados contra Deus e pecados contra o próximo. Né? Os dois resumos, né, os 2 mandamentos que Jesus resumiu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Ou, né, amarás teu próximo como eu vos amei. Então, aqui, vários pecados. E aqui eu coloquei assim, todos pecaram. Sacerdotes, falsos profetas, os príncipes, os juízes, o povo. E uma pergunta, será que os pecados de Jerusalém, aquela Jerusalém que foi destruída, é muito diferente dos pecados dos nossos dias? Vamos ver, então, a lista de pecados deles. Então, aqui, Ezequiel 22 traz uma lista, né? Começa com idolatria, aí vai passar por derramar sangue inocente, desprezar pai e mãe, e uma série de outros pecados. Então, está aí a lista, né? Depois você olha essa lista com calma e pensa, né, se os pecados que nós temos nos nossos dias, numa cidade que nem São Paulo, numa cidade que nem Nova York, numa cidade que nem Rio de Janeiro, numa cidade que nem Bombay, sei lá, na Índia, ou, sei lá, em Buenos Aires, será que são muito diferentes do que os pecados daqueles tempos? Então, Deus é o mesmo, né? Então, Deus continua não gostando desses pecados. Aqui, eu já tinha falado na primeira aula, eu já falei em Jeremias, né? Falei também na primeira aula de Ezequiel, mas aqui eu trouxe mais um slide sobre falsos profetas e falsas profetisas, né? Tem uma coisa muito interessante, né? No trecho em que Deus está falando contra os falsos profetas, Deus fala assim, ó, vocês não subiram as brechas, nem fizeram muros para a casa de Israel, né? Então, eu coloquei ali no começo do slide, assim, ó, os falsos profetas de Israel, além de profetizarem falsamente em nome do Senhor, eles não intercederam junto a Deus pelos pecados do povo, impedindo que Israel e Judá fossem destruídos. Então, assim, a nossa intercessão, para que serve a nossa intercessão? Eu já comentei isso, mas só repetindo, é importante. A nossa intercessão serve para que Deus use de misericórdia para com uma pessoa, para com um povo, para com uma nação, ao invés de Deus agir segundo o seu juízo, simplesmente. Então, Deus fala assim, eu vou agir segundo o meu juízo. Aí o intercessor vai lá, Pai, perdoa, né? Jesus Cristo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, a pessoa se coloca na brecha, né? Se coloca na frente do pecado da outra pessoa e pede a Deus para que Deus perdoe, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus salve, para que Deus converta. Né? Eu coloquei ali uma outra passagem, né, de Ezequiel 13, quando vai falar das falsas profetisas. E as falsas profetisas, elas tinham um agir um pouco diferente. Né? Então, o falso profeta, ele profetizava mentiras em nome de Deus. A falsa profetisa, ela estava mais ligada a coisas de feitiçaria, coisas de agouro, mas Deus também não gostava delas, não. Eu coloquei ali na versão NVT que fica um pouco mais claro, tá bom? Mas olha só, Ezequiel 13, 22. As falsas profetisas, com as suas mentiras, desanimavam os justos, sem que eu os tenha entristecidos, diz o Senhor. E vocês também encorajaram os perversos ao lhes prometer vida, embora eles continuem a pecar. Então, a falsa profetisa, ela, pelas suas falsas profecias, abatia o ânimo do justo e animava o ânimo do perverso. Né? Então, impedia o perverso de se converter e entristecia o justo. Tá bom? Mas tinha muito a ver ali com agouros, né? Com feitiçarias. Tá bom? O furor de Deus contra a idolatria do povo. Né? O furor de Deus significa o seguinte, é o juízo de Deus, né? Já que não havia intercessor, e o furor de Deus, eu comentei, né? Assim, Tiago fala, né? Que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porém, eu digo, né, a ira de Deus produz a justiça de Deus. Então, quando Deus dá vazão ao seu furor, quando Deus dá vazão à sua ira, assim, quando ninguém se colocou, né, na brecha para que aquele furor, aquela ira não viesse, então, a hora que Deus dá o start, né, na sua ira, no seu furor, ele só vai parar a hora que ele estiver satisfeito. A hora que ele fala assim, satisfiz o furor da minha ira. Né, ou no caso ali de Davi, né, quando Davi pecou e levantou o censo, né, Deus perguntou para Davi, o que você prefere? 7 anos de fome, né, 1 mês fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga sobre a terra? Eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Aí vem a praga, 70 mil morrem no primeiro dia. Né? Então a gente fala do coronavírus, né, 3 mil mortos aqui no Brasil, então imagina Jerusalém, uma cidade bem menor do que São Paulo, né, com bem menos habitantes, 70 mil mortos num dia, talvez ali em todo o território. Então, uma coisa assustadora. Aí Davi vai lá e sacrifica o Senhor na eira de Araúna, né, e Deus manda o anjo embainhar a espada e guardar a sua espada e cessar a praga. Mas 70 mil morreram logo de cara. Então, aqui, Deus tirou a sua espada da bainha e Deus vai executar o furor da sua ira contra
o povo, principalmente por causa do pecado da idolatria. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu sou o Senhor, falei no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Então Deus falando ali, eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Faltou sublinhar o destruirei, ali eu sublinhei, assim, só para ficar claro, Deus está falando, sou eu que estou trazendo essa destruição contra vocês. Não é por acaso, não, o rei da Babilônia está expandindo o seu reinado e chegou até nós. Não é isso. É Deus quem está trazendo a espada, a Babilônia contra Judá, para destruí-la por causa do furor da sua ira. Então, eu arrojarei os vossos mortos à espada. Eu porei os cadáveres dos filhos de vocês diante dos seus ídolos e profanarei, né, os altares deles. Então, Deus fala assim, eu cumprirei o meu furor, eu os tratarei com furor. Então, né, aqui, Deus está falando assim, não tem mais volta, tá bom? A glória de Deus abandona o templo. Eu comentei isso na primeira aula. Então, assim, e repeti agora no começo dessa. Já que o povo gosta tanto, né, daquelas abominações, do ídolo que eles colocaram no ato do Senhor, dos seus animais imundos que foram pintados na câmara dos sacerdotes lá no templo, de cultuar a Tamuz, de prestar culto ao sol, já que assim, então Deus está falando, eu vou embora. Então, eu repeti aquela passagem de Ezequiel 8,6, né, vocês querem que eu me afaste do meu santuário, e aí Ezequiel 10, 18 a 19, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Muito interessante nas visões de Ezequiel, Deus sempre está entronizado, vai acima dos querubins, e é o que nós vemos na Bíblia toda. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, eles pararam a entrada da porta. Olha só, Deus saiu do templo, parou agora na porta do templo, estavam nós sobre eles. Aí depois, Ezequiel 11, 22 e 24, a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que estava no oriente. Então, assim, Deus saiu do Santo dos Santos, foi para a porta do templo, foi para a porta ali do átrio, foi para o monte e depois foi embora. Tá bom? Então, a glória de Deus foi embora de Jerusalém. Então, isso é o último passo antes da destruição definitiva. Então, a glória de Deus foi embora, pronto, os babilônicos podem entrar, pode destruir o templo, pode entrar no Santo dos Santos, Deus não se preocupa, Deus não está mais se importando com isso. Então, Deus não encontrou intercessores que impedissem a destruição de Jerusalém. Então, Deus fala isso lá em Ezequiel 13, quando está falando dos falsos profetas, e depois Deus volta a tocar nesse assunto, né? E aí entra aquele entendimento que eu comentei com os irmãos, que a intercessão serve para que Deus não use de juízo, mas que Deus haja segundo a multidão das suas misericórdias. Então Deus fala, Ezequiel 22, 30, 31, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi e fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Eu coloquei aquela passagem em Jó, depois você lê ali com calma, mas Jó intercede pelos seus amigos, Deus fala assim, para que eu não haja segundo a loucura de vocês. Então, a intercessão do justo junto a Deus serve para Deus não agir segundo o seu juízo e sua ira contra uma pessoa ou povo, mas segundo a sua misericórdia e graça. Ezequiel 9, Ezequiel tem uma visão muito interessante, uma visão sobrenatural, de destruidores chegando para destruir Jerusalém. 6 destruidores, 6 homens, entre aspas, com suas armas esmagadoras na mão, e um escrivão com um estojinho para anotar coisas. E nessa visão, Ezequiel vê Deus falando para o escrivão, fala assim, passa por Jerusalém e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Isso é assim, no meio de Jerusalém tinham pessoas que não concordavam com aqueles pecados, com aquelas abominações, os chamados justos, digamos assim, e eles iam ser marcados. Então, Deus ia matar o justo junto com o perverso, sim, mas alguns iam ser poupados, tá bom? E aí Deus fala para os destruidores, passai pela cidade após ele, depois que ele marcar ali a testa daqueles que suspiram, por causa das abominações que se cometem no meio de Jerusalém, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então, eu já falei, a justiça de Deus começa pela casa de Deus, então, o juízo de Deus, o juízo de Deus começa pela casa de Deus, é o que o apóstolo Pedro fala na sua epístola, é o que Jeremias traz, se não me engano, em Jeremias 25. Então, o juízo de Deus começa pela casa de Deus, Deus está falando assim, e começa pelo meu santuário. Começa ali matando os sacerdotes, os anciãos, e aí, enquanto Ezequiel profetizava,
Um ali, se eu não me engano, até já começaram a morrer. Então, depois, né, se você tiver interesse, eu separei ali algumas passagens em que nós vamos... Então, aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui em Ezequiel 9, nós temos uma marca que Deus coloca sobre os seus escolhidos. E nós vamos ver marcas também lá em Apocalipse, né? A marca de Deus, né? Os 144 mil selados de Israel, e a marca da besta, tá bom? Então, eu deixei ali as referências, se você quiser depois estudar, né? O pastor Chori, mais para frente, vai dar aula para vocês sobre Apocalipse, e no seminário também vai ter aula, né, sobre escatologia, tá bom? Então, vocês vão acabar vendo isso depois. Mas só para dizer que aqui em Ezequiel 9 existe uma marca que faz com que a vida daquela pessoa seja poupada. E aqui, né, Olá e Olibá, eu desde o começo das minhas aulas, né, sobre o Antigo Testamento, eu quis enfatizar para os irmãos que o pecado de idolatria aos olhos de Deus é semelhante a uma mulher casada que não somente adultera, mas se prostitui. E pior, essa mulher que se prostitui, ela não recebe o pago pela sua prostituição. Antes, ela paga para os seus amantes e dá presente para eles. Então, aqui no capítulo 23 de Ezequiel e no capítulo 16, fica muito claro essa visão de Deus com relação ao pecado de idolatria. Então, Ezequiel 23, a partir do versículo 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe, né? Estas se prostituíram no Egito. Aí, Samaria, né, que foi a capital de Israel, e Jerusalém, que foi a capital de Judá, né, depois que houve a separação, as duas pecaram contra Deus quanto à idolatria. Então, Samaria adulterou primeiro com os assírios, que depois se tornaram seus inimigos. E da mesma forma, Jerusalém adulterou, né, com os assírios, com os babilônicos, e Deus depois transformou os babilônicos em inimigos, né, de Jerusalém. Então, Israel pecou, Samaria pecou, né, então Deus entregou Samaria nas mãos dos assírios. Judá e Jerusalém viram o juízo de Deus contra Samaria, contra Israel, por causa do seu pecado de idolatria, mas ao invés de se arrepender dos seus pecados, Deus fala assim, olha, Jerusalém se voltou para mim, se arrependeu, mas fingidamente, né? Porque depois ela foi lá e cometeu pecados ainda maiores do que os seus irmãos de Israel, do que a sua irmã, né, Samaria. Então, Ezequiel 23:10, vendo isto, sua irmã Olibá, né, Olibá é Jerusalém, então vendo que Olá foi destruída, né, por causa da idolatria, Olibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Então Deus fala assim, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais enojada tu as deixaras, e os trarei contra ti de todos os lados. Então Deus está falando assim, eu vou trazer os babilônicos. Né? No começo, né, quando Ezequias ficou doente, o rei da Babilônia enviou Merodach, enviou ali mensageiros para dar parabéns para Ezequias, mas no fundo, eu acho que eles queriam saber como é que eles tinham derrotado o exército da Síria, né? E Deus que derrotou o exército da Síria, 185 mil mortos numa noite, quando Deus enviou o seu anjo contra o arraial dos assírios. Mas, então, desde aquele momento, né, começou ali talvez um relacionamento de Jerusalém com a Babilônia que Deus não aprovou. E depois Babilônia se voltou contra Jerusalém, né, segundo o próprio profeta Isaías profetizou para Ezequias. Então Deus fala, estas coisas se te farão porque te prostituíste com os gentios e te contaminaste com os teus ídolos. Né? Você importou o culto a deuses das outras terras. E aí Deus anuncia aqui o juízo, e Deus fala em Ezequiel 23, né, assim, o juízo, né, por causa do adultério delas. Em Ezequiel 16 tem um trechinho muito interessante, que fala o seguinte, olha, Judá fez pior que Samaria, e Samaria fez pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídos completamente. Deus destruiu completamente Israel, poupou alguns, e Deus destruiu completamente Jerusalém, Judá, e poupou alguns. Mas, que nem Isaías profetizou, se Deus não nos tivesse deixado algum remanescente, nós há muito nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Então, Jerusalém e Samaria fizeram pior do que aquelas nações que Deus destruiu por completo. Deus só poupou porque tinha uma aliança lá com Abraão, porque Deus tinha um propósito com relação a Jesus Cristo. Então, aqui é a mesma coisa. Então, assim, interessante, né, que você vê Ezequiel 16, 30, 42, que é basicamente o furor do marido traído e o julgamento das adúlteras e das sanguinárias. Então, das adúlteras e daquelas mulheres que derramam sangue, elas eram punidas com a morte, segundo a lei de Moisés. Profecia contra as nações e os seus reis, né? Então, através de Ezequiel, né? Assim como Isaías profetizou contra as nações, assim como Jeremias profetizou contra as nações, e assim como os profetas menores, né? Nós vemos Deus trazendo através de Ezequiel profecias contra Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito, né? Nações ali ao redor
de Israel e de Judá, contra os aliados do Egito e contra o Seir, né, que é Edom também. Para o futuro, né, tem lá uma profecia em Ezequiel 38 e 39 a respeito de um reino chamado Magog, cujo príncipe se chama Gog. Dá a entender, né, você olhando assim para a Bíblia, né, como todo, que isso acontece no final dos tempos, tá bom? Então, talvez ali nos finalmente, ali antes da volta de Jesus Cristo, antes da consumação dos séculos, né, esse reino chamado Magog, que fica para o norte de Israel, né, se você olhar o mapa, né, quem fica ali para o norte, vai ter Turquia, vai ter aqueles países lá que eram da cortina de ferro, e vai ter a Rússia lá para cima, tá bom? Então, talvez essas nações um dia venham e invadam a Israel, né, segundo essa profecia. Mas, aí, assim, você vê, né, por que Deus está profetizando, por que Deus está trazendo juízo contra essas nações? Em primeiro lugar, porque elas eram ímpias, porque eram nações rebeldes contra o Senhor. Mas, em segundo lugar, também porque, assim, quando Jerusalém caiu, quando o inimigo entrou pelos seus portões, quando entraram no templo do Senhor, quando roubaram, saquearam o templo do Senhor, essas nações muitas vezes falam assim, bem feito. Aí Deus não gostou. Né? Lá em Provérbios fala assim, olha, quando o teu inimigo tropeçar, não fica muito alegre não, para que Deus não desvie dele a sua ira e se volte contra você. Né? Então, o teu time ganhou daquele outro, né? E aquele outro está há muitos anos sem ganhar título. Não fica zombando não, porque Deus pode falar assim, então eu vou ter o time agora que vai ficar sem ganhar título. E isso está acontecendo com um time que eu aprecio, entendeu? Que há muito tempo não tem ganho títulos, mas é porque a gente ganhou tanto título no passado, né, que eu acho que as pessoas zombaram demais dos outros timinhos que tinham por aí, né? E agora está num jejum de títulos, tá bom? Então, assim, Deus está falando assim, você está falando bem feito, porque destruíram Jerusalém, né? Eu trouxe juízo contra Jerusalém, mas não é para você ficar falando bem feito. Você está falando bem feito que meu templo foi destruído, então eu também vou trazer a espada contra vocês. Então, eram rebeldes, eram idólatras, eram ímpias, falavam bem feito, zombavam de Jerusalém, e eram soberbas também. Então, Deus abate a soberba do Egito, Deus abate a soberba de Tiro, Deus abate a soberba de Edom, a soberba de Sidom, tá bom? Trazendo ali a Babilônia contra eles. E, por fim, a Babilônia também seria destruída, conforme profetizado por Jeremias. Eu vou aqui mais uns 5 minutos, aí eu começo o conteúdo de Daniel, tá bom? Então, aqui, que nem eu comentei na primeira aula, né, tem aqui um trecho da profecia contra Tiro, que Deus claramente está falando contra a pessoa física, rei de Tiro, de carne e osso. Mas tem um outro trecho que Deus está falando, né, usando o rei de Tiro como exemplo, mas está falando de algo, né, que ele fala assim, você é rei de Tiro, mas não é uma coisa humana. Você vai ver que é uma coisa sobrenatural e eu vou explicar por quê, tá bom? Então, por que Deus está profetizando ali contra o rei de Tiro? Ezequiel 28, 2 a 10. Visto que você eleva o teu coração e você diz, eu sou Deus, e não passa de homem, não é Deus, ainda que estima o teu coração como se for o coração de Deus, sim, você é mais sábio do que Daniel. Uau, essa declaração é sensacional, né? Você vê o livro de Daniel, tudo que Deus deu para Daniel de inteligência, de sabedoria, interpretação de sonhos, e Deus fala para ele de Tiro, realmente, você é mais inteligente do que Daniel, mas isso não é motivo para que você eleve o seu coração e você fique achando que você é Deus. E agora, porque você acha que você é Deus, eu vou te abater, eu vou te matar, tá bom? Então ele se ensoberbeceu, né, o mesmo pecado de Satanás, né, nós vemos lá isso em Isaías 14, o rei de Tiro se ensoberbeceu, então Deus está falando assim, já que você estima o teu coração como se fosse o coração de Deus, você morrerá da morte transpassada, você morrerá transpassado pela espada, que Deus chama isso da morte dos ímpios, né? Você vai ser destruído e você vai ser morto, e quero ver você dizer, diante daquele que vai te matar assim, você não pode me matar, eu sou Deus, eu sou imortal, você não tem como falar isso, ele vai te matar e você vai cair morto. Então essa é a parte em que Deus traz juízo contra o rei de Tiro, figura humana, pessoa física, tá bom? Agora eu quero falar sobre o rei de Tiro, pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica no sentido que ele não tem carne e osso, mas nós vemos Deus falando contra um rei de Tiro, contra um ser sobrenatural, que é soberbo também, né? Então está escrito assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então olha só o que Deus fala, Ezequiel 28, de 12 a 19. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então assim, o rei de Tiro, pessoa física, nunca esteve no jardim do Éden. Né, está falando aqui especificamente daquele momento, né, pré-queda ali de Adão e Eva, então que Deus construiu o seu jardim, colocou nele o homem. Então Deus está falando assim, você aí, rei de Tiro, você estava no jardim do Éden também. Mas certamente não é o rei de Tiro de carne e osso, tá bom?
Então, olha só, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes. Engaste é aquela armação onde você prende a pedra preciosa, né? Então, quando você vê um anel com uma pedra preciosa, ela tem um engaste para aquela pedra ficar firme. No peitoral do sumo sacerdote, né, tinha um engaste também para as pedras ficarem firmes. Então, no dia em que você foi criado, né, foi feito os teus engastes, porque o corpo desse ser estava coberto não de instrumentos musicais, mas olha, de pedras preciosas você se cobria. Então ele estava coberto do quê? De pedras preciosas, com engastes. E aí depois fala assim, os teus ornamentos. Eu vou explicar o que são esses ornamentos. Esses ornamentos, sim, de fato, são instrumentos musicais que nem tamborins, tá bom? Mas ele está coberto do quê? De pedras preciosas. Ó, no dia em que você foi criado, foram eles preparados. Então, ele está falando de um ser que foi criado. Não está falando de um homem que foi nascido. O único homem que foi criado foi Adão e Eva, né, da sua costela. Todos os homens depois nasceram. Então, Deus está falando para alguém que estava no Jardim do Éden. Deus está falando para alguém que foi criado. E Deus está falando para alguém que, assim, tu eras querubim da guarda ungido. Era um querubim da guarda ainda por cima. E te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, desde o dia em que foi criado, novamente falando que ele foi criado. Aí, por quê? Se encheu o coração dele, né, de violência e pecou, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, fora do monte santo, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, tá bom? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por isso eu te lancei por terra. Então, aqui eu vou ter que ser muito ortodoxo, assim, no sentido assim, nós vamos ter que nos ater àquilo que a Bíblia diz, tá bom? Por mais que você já tenha ouvido muitas pregações a respeito desse assunto, nós vamos ter que ter um zelo aqui de falar assim, a Bíblia diz isso com clareza? Sim ou não? Não, então nós não podemos afirmar com certeza, porque senão vira telefone sem fio, tá bom? Então, senão nós vamos interpretar coisas aqui que a Bíblia não diz claramente, pode até ser que sejam verdades, mas se a Bíblia não diz com clareza, nós simplesmente não podemos afirmar com certeza. Então, assim, podemos afirmar com certeza que o rei de Tiro, citado em Ezequiel 28, 12 a 19, é Satanás? Apesar desse ser o entendimento comum, né, das pessoas atribuírem Ezequiel 38 a 28 ali a Satanás, não tem nenhuma passagem da Bíblia que fala, olha, esse rei de Tiro é Satanás. Então, se não tem nenhuma passagem bíblica que diz isso claramente, quais seriam os indícios de que pode ser que seja Satanás? Né? Então, eu já comentei. Está falando de um ser que foi criado, está falando de alguém que estava no Jardim do Éden. Tinham outros anjos no Jardim do Éden? Podiam até ter, tá bom? Mas daquilo que nós conhecemos da história ali da queda de Adão e Eva, a serpente estava lá, né, Satanás ali na serpente, isso nós vemos lá em Apocalipse 12, tá bom? Mas não vou entrar em detalhes. Então, assim, é alguém que foi criado, é alguém que estava no jardim de Deus, e é alguém que é um ser sobrenatural, era um querubim da guarda ungido. Então, né, tem anjo, tem querubim, tem serafim, então está falando assim, olha, é um querubim, e ele era um querubim da guarda, tá bom? Então, essas são as informações que nós temos de Ezequiel 28. Se era Satanás ou não, pode até ser que seja, mas a Bíblia não diz com clareza, tá bom? Mas eu sei que você já ouviu muitas pregações a respeito, a gente assume muitas vezes que é Satanás, mas na prática, assim, nós temos que nos apegar àquilo que a Bíblia diz expressamente, tá bom? Senão, que eu falei, vira telefone sem fio. Pode pregar que é Satanás? Pode pregar que é Satanás, tá bom? Mas se alguém fala assim, prova para mim que era, aí vai ficar um pouco mais complicado, tá bom? Mas tudo bem, esse é o entendimento comum de que, de fato, aqui está falando de Satanás. Aí, é alguém que estava no Monte Santo de Deus e que foi expulso. Né? Então, por quê? Porque pecou. Né? Então, esse querubim da guarda ungido foi expulso porque pecou. Outra pergunta, podemos afirmar com certeza que Satanás, ou esse rei de Tiro, era ministro de louvor no céu? Mais uma vez, o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Então, não tem nenhuma passagem que afirme isso. O que diz? Estava no Jardim do Éden, Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. Então, o corpo dele era coberto não de instrumentos musicais, mas era coberto de pedras preciosas, que tinham engastes, né, para prender ali aquela pedra preciosa. E os seus ornamentos também foram criados, no dia em que você foi criado, eles foram preparados. Então, o que são os engastes? Onde a pedra preciosa é presa. É disso que o corpo dele está coberto, pedras preciosas. Mas ele também tem ornamentos, tem tamborins, né? A palavra correta ali a palavra ali no hebraico seria como se fosse um tamborim, um pandeiro. Então, de fato, tinha esse ser, esse querubim da guarda ungido, ele também fazia louvor, tá bom? Mas ele era um querubim da guarda, que também tinha, né, instrumentos de louvor, não sei se incrustado nele ou se foi feito para ele tocar com suas mãos.
mas, de fato, assim, isso é o que a Bíblia nos diz, tá bom? Com clareza. O resto é interpretação, assim, são coisas que vão sendo derivadas, tá bom? Mas se nós formos nos apegar, curso de obreiro, aquilo que a Bíblia diz com clareza, então é essa informação que a Bíblia nos traz, tá bom? Aqui, Ezequiel 34, uma passagem assim muito importante, né? Deus versus os pastores infiéis e as ovelhas gordas de Israel. Então aqui, se você é pastor ou se você é ovelha, presta muito atenção no que Deus está falando aqui, tá bom? Por quê? Porque nós podemos nos encrencar se nós estivermos pecando contra o Senhor. Então, quais eram? Então, em Ezequiel 34, por 15 vezes, Deus fala assim, as minhas ovelhas, ou algo semelhante. Então, Deus está dando um recado. O meu povo são as minhas ovelhas, toma cuidado com a forma como você lida com o meu povo, seja você um pastor, ou seja você uma ovelha. E quais eram os pecados dos pastores infiéis? Eles se aproveitam do que as ovelhas podem lhes oferecer, mas não cuidam direito delas. Pelo contrário, ainda por cima as maltratam com rigor e dureza, sendo que as ovelhas são do Senhor. Então, pastores que se apacentam a si mesmos, o que é isso? Ele só cuida dos seus próprios interesses. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Vocês comem a gordura delas, vocês se vestem da sua lã, vocês degolam o cevado, né, matam a ovelha gorda para comer, mas vocês não apacentam as ovelhas. A fraca vocês não fortaleceram, a doente vocês não curaram, a quebrada vocês não ligaram, e a desgarrada vocês não tornaram a trazer, e a perdida vocês não foram buscar, mas vocês dominam sobre ela com rigor e dureza. Então Deus vai trazer juízo contra os maus pastores, e Deus fala assim, as minhas ovelhas estão perdidas por causa de vocês, mas eu mesmo vou atrás delas, né? E aí nós temos lá João 10. E agora, falar sobre as ovelhas gordas. Então, Deus fala contra as ovelhas gordas e fortes. Vamos ver o que são as ovelhas gordas e fortes. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Então, quais são os pecados das ovelhas gordas e das ovelhas fortes? Elas não deixam as ovelhas magras e fracas se alimentarem nem beberem água limpa. Antes a empurram para fora do aprisco, expondo aos perigos do mundo hostil. Então, trazendo isso para a nossa realidade de igreja. São ovelhas que não deixam as ovelhas mais novas e as ovelhas mais fracas espiritualmente se fortalecerem, se alimentarem da palavra, orarem com o pastor. Inclusive, empurram, fazem de tudo para que aquela ovelha vá embora da igreja. Então, Deus falando contra as ovelhas gordas e fortes. Acaso não basta a vocês a boa pastagem? Vocês têm que pisar aos pés aquilo que vocês acabaram de comer e não quiseram, né, o resto dos vossos pastos? Não vos basta ter bebido das águas claras, vocês ainda têm que turvar com os seus pezinhos, né, elas ficavam ali sujando a água de propósito, para que a ovelha fraca não bebesse aquela água. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam aquilo que vocês pisaram com os pés e bebem aquilo que vocês sujaram com os pés de vocês. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões, e com os chifres vocês estão empurrando as ovelhas fracas até vocês espalhar ela fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então Deus está falando, pastores, cuidado. Ovelhas gordas e fortes, cuidado. Protejam as ovelhas mais fracas. Deixa a ovelha mais fraca se alimentar da palavra. Deixa a ovelha mais fraca orar com o pastor. Deixa a ovelha mais fraca ser acolhida, ser tratada, ser curada, tá bom? Então, Ezequiel 34 é sensacional. Aqui é uma promessa de restauração. Aqui um item muito forte, né, assim, Deus tem zelo pelo seu nome. Né, então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né, o 6º mandamento, se eu não me engano. Não, desculpa, é um dos 4 primeiros mandamentos. Então, Deus fala assim, olha, não é por amor a vocês, Judá, que eu vou trazer vocês de volta do exílio. É por amor do meu santo nome, porque vocês estão profanando o meu nome. As nações estão falando mal do meu nome por causa de vocês, mas por amor do meu santo nome, eu vou trazer vocês de volta, vou estabelecer vocês e vou sarar vocês, tá bom? Então, aqui tem uma série de slides mostrando, né, o quanto Deus preza e zela pelo seu nome, e Deus repetindo essa frase, não é por amor de vocês, é por amor ao meu santo nome que eu estou fazendo isso, que eu vou restaurar vocês. Aqui é a visão do Vale dos Ossos Secos, né? Então a nação estava arruinada. Então essa visão é específica sobre a casa de Israel. Eu sei que você já ouviu muitas pregações sobre ela. Esta visão é específica sobre a casa de Israel, que foi afligida pelo juízo de Deus, tendo sido reduzida a poucos sobreviventes, de milhões a alguns poucos milhares, espalhados pelas nações e sem esperança de restauração. Então aqui Deus traz uma profecia que eles seriam restaurados. Serve para nós hoje? Também serve, tá? Mas em primeiro lugar, a primeira interpretação é sobre a casa de Israel. Interpretação figurada. Deus irá trazer Israel do exílio, multiplicá-los e fazê-los habitar na terra de Israel.
interpretação literal. Deus irá ressuscitar Israel dentre os mortos e fazê-los habitar na terra de Israel. Talvez no milênio, tá bom? Então, aqui eu coloquei essas duas interpretações, a figurada e a literal. A visão de um novo templo, não vai dar tempo aqui de eu entrar em detalhes, tá? Depois você olha sobre isso, mas Ezequiel tem a visão de um novo templo que ainda não foi construído sobre a terra, mas cremos que será. E aqui está uma planta, né, uma suposta planta 3D, né, do templo, muito legal, né, nos nossos dias nós temos esse tipo de recurso, porque é muito difícil você lendo o livro do profeta Ezequiel entender, então alguém que gosta de arquitetura, que entende disso, fez um favor para nós de nos abençoar, né, com a planta abaixo e uma planta em 3D. A glória do Senhor vai encher esse novo templo. Aqui Deus propõe uma nova repartição de terra, né? Então, aqui está a repartição de terra, né, das 12 tribos, depois do reino dividido, o reino do norte e o reino do sul, e Deus está falando assim, olha, antes era assim, agora vai ser assim, tá bom? E no meio dessa terra, ali no meio do território ali de Judá, entre Judá e Benjamim, vai ter um território santo, onde vai estar o meu templo, vão estar ali os sacerdotes, e esse território é santo, né? Então tem ali toda a especificação, qual a dimensão, aqui as portas da cidade, e isso tem um paralelo ali com o Apocalipse, está, né, ali para você consultar depois. E, por fim, a torrente das águas purificadoras, né? Então, Ezequiel vê um rio físico e natural, mas que tem origem sobrenatural, né? Esse rio físico e natural, ele sai lá do templo do Senhor, e ele vai até o Mar Morto, e por onde quer que esse rio passe, ele traz vida. E ele vai fazer com que o Mar Morto tenha peixes como o Mar Mediterrâneo. Então, um milagre, né? Cremos que isso daí fica lá para o milênio, fica lá depois, tá bom? Então, aqui, encerrei Ezequiel. Eu sei que é muita coisa, Ezequiel é um livro muito grande, bastante complexo, mas eu espero que a aula e o material, né, e a leitura que você está fazendo te ajude ao entendimento. E depois, se você quiser perguntar, manda a pergunta, né? Terei prazer em responder. Então, vamos começar o livro de Daniel. Então, aqui eu trago, né, um mapa, né, do tamanho dos impérios, do tamanho estimado, obviamente, né, porque, obviamente, que naquela época, né, você tinha assim, uma descrição meio vaga, né, exatamente do que era o território. Óbvio, quando fala assim, olha, vai até o Mar Mediterrâneo, tá bom, então você sabe que ali está o limite. Mas fala assim, vai até as montanhas tais, então você sabe mais ou menos. Então, aqui é um mapa estimado, né, ali em vermelho, né, o tamanho aproximado ali do Império da Babilônia, que tinha sido até então o maior império daquela época. Depois dele se levantou o Império Medo-Persa, né, que esse laranja todo, né, na verdade eram dois impérios meio que juntos, né, primeiro o da Média, depois o da Pérsia, e o da Pérsia acabou sendo maior do que o da Média, e depois se levantou, desculpa, o laranja, o Império Persa é o roxo, tá bom? E depois se levanta o Império Grego, né, que é o laranja, tá bom? Então, Império Babilônico vermelho, o Império Persa o roxo e o Império Grego o laranja. Então, aqui só para nós termos uma ideia da dimensão desses impérios, né? Realmente, né, é uma área muito extensa, né, que foi conquistada, e Deus foi quem entregou tudo isso na mão deles. Aqui um mapa, né, do Império Romano, em 117 depois de Cristo, né, que talvez tenha sido o auge ali da expansão do Império Romano. Então ele conquistou ali tudo ao redor ali do Mar Mediterrâneo, né, está escrito Mare Nostrum, acho que era o termo que eles usavam, e conquistou ali boa parte ali do Oriente Médio também, tá bom? Então aqui só para vocês entenderem. Por quê? Porque Daniel vai falar desses impérios. Daniel, né, ele vive nos dias do Império Babilônico, ele pega o começo ali do Império Medo-Persa, né, e depois ele profetiza sobre os gregos, profetiza sobre os romanos, e então é só para vocês terem essa referência, tá bom? Então aqui, né, eu coloquei ali uma imagem do Império Babilônico, uma imagem representando o Império Babilônico, uma imagem, né, que tem um soldado medo atrás de um soldado persa, uma imagem ali de Alexandre o Grande, né, o grande general ali dos gregos, uma imagem ali do Coliseu, né, das ruínas do Coliseu, representando o Império Romano, né? Então, o que o livro de Daniel nos vai trazer? Olha, o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Vai falar dessa sucessão de impérios, né, que haveria de acontecer. Vai falar do futuro de Israel. Vai falar do reino de Deus que haveria de se levantar sobre a terra e encheria toda a terra. Fala de Jesus Cristo e fala do final dos tempos. E aqui, né, então eu falei dos impérios, né, que se sucederiam, mas Daniel tem uma visão, né, de uma pedra que é cortada da montanha sem mãos humanas, e essa pedra começa a crescer e vira uma grande montanha que enche toda a terra. Então aqui eu peguei uma foto do Everest, só para falar que o reino de Deus é maior do que todos eles e vai encher toda a terra. Nós estamos ali no livro de Daniel, o último livro dos profetas maiores. Daniel, né, ele é contemporâneo de Jeremias e Ezequiel, então ele é levado para o cativeiro em mais ou menos ali 609 a.C., ele nasceu antes disso, e ele fica, né, o período todo da Babilônia e mais o começo ali do Império dos Medo-Persas, tá bom? Então esse é o período em que Daniel vive, em que Daniel profetiza, em que o livro do Daniel está inserido.
Eu já trouxe para vocês nesse slide também na aula passada, né, de Ezequiel, só para dizer, então, mostrar que Daniel, Jeremias e Ezequiel são contemporâneos, e a missão de Daniel é mostrar para os reis da Babilônia, os reis medo-persas, que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel, tá bom? Então essa é a missão de Daniel, para isso que Daniel foi levado e colocado cativo no palácio de Nabucodonosor e depois, né, no reino de Dario o Medo e de Ciro o Persa, tá bom? Então aqui, né, geograficamente, né, onde que eles estão, Jeremias profetizando ali em Jerusalém, Ezequiel profetizando, né, ali junto ao rio Ulai, se não me engano, né, ali naquela região que hoje se chama ali Nippur, e Daniel levado ali para a Babilônia. Então, sobre o profeta Daniel, né, falando da pessoa física Daniel, ele era contemporâneo, né, que eu já falei, dos profetas Jeremias e Ezequiel, ele era da linhagem real de Judá, ou dos nobres, né, eu coloquei ali a referência bíblica, provavelmente foi levado para o cativeiro junto com o rei Joaquim, em 598, quando ainda era jovem, provavelmente não teve família, né, porque provavelmente, ele, assim, o que eu estou falando provavelmente é porque assim, a Bíblia não diz com clareza que ele foi castrado e feito um eunuco, mas como ele estava debaixo, né, do comando de Aspenaz, chefe dos eunucos, então provavelmente a Daniel, Ananias, Azael e Misarias foram feitos eunucos, tá bom? Então provavelmente eles não tiveram filhos porque foram castrados. Participou do primeiro processo de trainee, registrado ali na história, e passou em primeiro lugar. Deus o capacitou. Então, jovem, se você está olhando essa aula, ora para Deus te capacitar, para Deus te dar uma sabedoria sobrenatural, mas estude, tá? Porque Daniel conhecia as Escrituras. Daniel já era uma pessoa estudada, tá bom? Então, estuda aí que Deus vai te capacitar para você ir além. Daniel é um homem muito amado de Deus. Por 3 vezes nós vemos isso no livro de Daniel. O anjo falou para ele, Daniel, você é muito amado. Ele era um homem fiel, santo, era um homem fiel a Deus, santo e irrepreensível. Ele conhecia as Sagradas Escrituras. Deus deu a ele conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, além de inteligência de todas as visões e sonhos. Ele servia aos reis da Babilônia, de Nabucodonosor até Belsassar, que foi o último rei da Babilônia, depois a Dario, rei dos Medos, depois a Ciro, rei dos Persas. Então, peguei lá de Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto e não entre a plebe. Essa é a vida de Daniel, né? Sempre ali na corte real, porque Daniel era perito nas escrituras, perito na interpretação dos sonhos, perito na sabedoria humana, tá bom? Então, e o que é importante saber sobre o livro de Daniel? Em primeiro lugar, os livros, né, os capítulos não estão em ordem cronológica. Isso é importante só para te ajudar a entender o livro, tá bom? E a entender também as profecias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são exemplo de crentes, são exemplo para nós, né, de alguém que luta contra a Babilônia, no sentido assim, eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo, né? Daniel era amigo de Nabucodonosor, mas mesmo sendo amigo de Nabucodonosor, ele nunca se contaminou, nem ele, nem Ananias, Misael e Azarias, nunca se contaminaram, nunca comprometeram a sua fé, nunca comprometeram o seu testemunho. Pelo contrário, pelo testemunho deles, eu creio que Nabucodonosor se converteu, rei Dario se converteu e outros muitos se converteram. O livro de Daniel mostra claramente várias coisas importantes. Em primeiro lugar, o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Ponto final. Deus é onisciente, conhecedor do passado, do presente e do futuro e do que se passa no coração dos homens e nos sonhos também, né? Deus é o grande agente por trás da história da humanidade e tem todo um cronograma e um plano sendo seguido. Então, Deus traz para Daniel a revelação, olha, vai primeiro esse reino, depois esse reino, depois esse reino, depois esse reino, vai acontecer isso, vai levantar lá o anticristo, né, para nós a gente interpreta como sendo anticristo, e aí Jesus Cristo vai trazer juízo e pronto. Então, Deus já tem tudo programado, tá bom? Nosso Deus onisciente, onipotente, onipresente, já tem tudo programado, nada sai do seu controle, nem o coronavírus, tá bom? Nem a economia do Brasil, nem nada. Deus é quem estabelece reis e quem remove reis. Deus é quem levanta e quem derruba impérios. E muito importante, né, do livro de Daniel, o céu, isso é o mundo espiritual, ele domina sobre a terra, sobre o reino dos homens. O reino de Deus é sempre eterno, né? O reino de Deus é perpétuo, existe desde a antiguidade e ele nunca terá fim. Né, nós vemos na vida de Daniel e na vida de Ananias, Misael e Azarias o livramento sobrenatural de Deus, o socorro bem presente, né, em tempo oportuno. Nós vemos revelações sobre o tempo do fim, mostra Jesus sendo glorificado, né, Jesus sendo trazido numa nuvem para junto de Deus Pai, o julgamento do anticristo, a ressurreição dos mortos e o juízo de Deus. Então tem muita revelação, nós vamos ver essas coisas na próxima aula, tá bom? Então aqui, eu já estou terminando, só tem mais esse slide e estou terminando, tá?
e a gente continua na próxima aula com o livro de Daniel. Então, Hebreus dá testemunho, né, não chamando pelo nome a Daniel, mas fala assim, olha, fecharam os profetas, fecharam a boca de leões, Daniel 6, extinguiram a violência do fogo, Daniel 3, os amigos de Daniel lançados na fornalha de fogo. E Jesus dá testemunho que Daniel existiu, quando, pois, vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê entende. Então, assim, a Bíblia, no Testamento, fala assim, Daniel existiu, Daniel profetizou e o que ele profetizou está certo. E aquela história da boca dos leões é verdade e aquela história da fornalha de fogo também é verdade, tá bom? Então, verdades bíblicas para nós, óbvio. Aqui um panorama do livro de Daniel. Esse aqui eu vou deixar então para a aula que vem, porque esse aqui eu vou gastar um pouco mais de tempo, né, porque isso aqui já é o contexto, tá bom, do livro de Daniel. Então eu quero só terminar aqui com esse slide. Nós só temos mais um minuto, vou terminar com esse slide que mostra a ordem cronológica correta dos livros de Daniel, para que você, se um dia você quiser ler na ordem cronológica, ou mesmo para facilitar o teu entendimento. Então, esses capítulos lá em laranja são os capítulos que se passam debaixo do Império da Babilônia. O laranja mais clarinho é o que se passa no Império de Dario o Medo. E o preto ali no final já é no reinado de Dario, de Ciro, rei da Pérsia, tá bom? Então, capítulo 1, então começa assim, ó, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá. Então, Jerusalém nem tinha sido ainda destruída, e aqui fala do cativeiro do rei Joaquim, quando veio Nabucodonosor e os levou para o cativeiro. Capítulo 2, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Capítulo 3, não tem uma informação de data, mas a gente entende mais ou menos que está ali no meio do reinado de Nabucodonosor. Por quê? Porque o 4 já vai falar do final da vida dele, né? Depois do período em que ele ficou louco, depois do período que ele ficou louco, que foi restaurado, então já é ali mais para o final da vida dele, tá bom? Então, do capítulo de 1 ao 4 é Nabucodonosor, e no capítulo 7 vai falar do último rei da Babilônia, que foi Belsassar. Então, no primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia. Capítulo 8, no terceiro ano do reinado do rei Belsassar. Capítulo 5, é o último dia do reinado de Belsassar e o começo ali do governo de Dario o Medo. Então, naquela mesma noite, foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Aí, capítulo 9, vai falar de algo que aconteceu no primeiro ano do rei Dario. Capítulo 6, né, Daniel jogado na cova dos leões, assim, um pouco mais para frente, né, ele gostava, o rei Dario conheceu a Daniel, gostou dele, resolveu exaltá-lo e vem toda aquela conspiração contra Daniel. Então isso aqui foi mais para frente um pouquinho. E no capítulo 10, do 10 ao 12, né, uma sequência, começa assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, tá bom? Então essa aqui é a ordem cronológica correta. Isso talvez te ajude a você entender melhor o livro de Daniel. Né, pode ler na ordem normal, sem problema nenhum, mas se você tiver essa consciência, né, quando você estiver lendo, isso vai te ajudar a encaixar esse quebra-cabeça, tá bom? Então eu vou encerrar a aula de Daniel por aqui. Na próxima aula eu começo falando do panorama do livro de Daniel, e aí a gente entra mais a fundo nos conteúdos dos capítulos, nas visões, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, time. Está disposto a ser um vaso novo? Erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.